Olá, pessoal. Estamos chegando ao final do trimestre, última lição do trimestre, no tema geral que percorremos, que é o tema do grande conflito. Como era de se esperar, não podia ser diferente, a última lição vai tratar dos 3 pontos temporais principais da história final do conflito. O tempo de angústia, que é o assunto principal da parte introdutória da lição, depois o período do milênio e, por fim, a redenção final. São os 3 pontos de ancoragem temporal da lição dessa semana. Vamos ao título da lição e ao verso, como de costume, e depois a gente continua com o comentário da lição. Se alguém puder me ajudar, título da lição e verso. O triunfo do amor de Deus. Verso para memorizar. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 3 e 4. Ok. O título da lição já dá o foco, o tom de como a história do pecado se encerra. E essa expressão é interessante porque ela não só retrata aquilo que é a essência do caráter de Deus e aquilo que Deus é amor, 1 João 4,8, mas também retrata a forma como o livro Grande Conflito termina a narrativa. Se a gente olhar a última página do Grande Conflito, está lá na lição de sexta-feira dessa semana, tem o texto que conclui a última página do conflito, que é o trecho que termina exatamente com essa palavra, por toda a eternidade, ou seja, o fim, a resolução do conflito é a resolução que conclui a história com essa questão. Deus é amor. Olhando para a história final do conflito, considerando aí o que já vimos nas lições anteriores, a última lição que vimos, a lição número 12, tratou dos eventos finais e particularmente focou naquilo que ocorre no período de graça, ou seja, os eventos que antecedem a vinda de Jesus até o encerramento da graça. A lição dessa semana, fechando o trimestre, começa onde a outra parou, pontuando exatamente o momento em que a graça se encerra, que é o tempo chamado de tempo de angústia, qual nunca houve, e é um tempo de angústia distinto de todas as demais angústias descritas na Bíblia, relativas à questão profética, porque essa angústia em particular, primeiro, ocorre num tempo em que não há mais misericórdia, não há mais graça disponível. Segundo, ela é uma angústia que retrata muito mais uma característica interna do povo de Deus do que um contexto externo, embora na profecia, o contexto externo desse período também seja grave, também seja igualmente complexo, que é a perseguição radical contra os filhos de Deus, numa tentativa última de exterminá-los. Apesar disso, apesar de todo o contexto externo, a angústia desse período é caracterizada por uma questão interna quando a gente olha o povo de Deus. Quando a gente olha os ímpios, a angústia desse tempo é caracterizada pelas pragas, as 7 pragas descritas em Apocalipse, capítulo 16. Portanto, a introdução da lição dessa semana aponta exatamente para essa direção. O que acontece quando a graça termina? É interessante essa pergunta quando a gente pontua o que acontece quando a graça persiste. Enquanto a graça persiste no mundo, há 2 coisas ocorrendo, que vimos na última lição. Primeiro, uma pregação direta do Evangelho pelo poder do Espírito Santo, concluindo o convite divino ao mundo, para esgotar qualquer possibilidade de questionamento ou desculpa com respeito a Deus ter permitido a salvação. Ou seja, o alto clamor, a última mensagem ao mundo, o último convite de Deus ao mundo para o arrependimento, é, na realidade, ao mesmo tempo que um último convite, considerando a misericórdia, também é uma apresentação clara de que todos aqueles que rejeitaram a Deus o fizeram conscientemente. Ninguém foi pego por engano, ninguém foi desavisado. Ou seja, o período prévio à angústia, que também está reproduzido como angústia prévia, ou seja, esse período do alto clamor, que também é manchado pelas perseguições ao povo de Deus, ele é o período que prepara
para aquilo que vem pela frente. O que vem pela frente literalmente divide o mundo em duas estruturas: os que rejeitaram a Deus e os que aceitaram a Deus. Uma vez que todos definiram seu posicionamento, já não há mais tempo de espera para que a história chegue ao seu final. Deus encerra o processo de mediação, Cristo encerra o seu trabalho enquanto mediador, enquanto advogado. Todos os que estavam pendentes de inscrição no livro da vida, todos os que poderiam ser inscritos no livro da vida já foram inscritos. Todos os que rejeitaram já estão fora dessa discussão de salvação, portanto, condenados. Resta agora Deus executar sua promessa em um lugar, na direção dos justos, de vir buscá-los, na outra direção, de encerrar a conta com os ímpios e destruir aqueles que destroem a terra. Portanto, as cenas que se seguem após o período de misericórdia, após o período do alto clamor, após o último convite divino à terra, é o encerramento da graça. Quando se dá o encerramento da graça, e como é que a gente sabe que o período de graça terminou? Não há um evento externo no sentido de decreto, olha, acabou a graça. O evento visível de que a graça terminou é a queda da primeira praga. Ou seja, saberemos que não há mais tempo de graça porque as pragas começaram a cair. Isso acontece porque o selamento do povo de Deus, ou seja, a proposta que Deus faz a ordem que Deus dá aos anjos para que selem o seu povo e marquem aqueles que foram registrados e contados como seus. Obviamente, estamos falando de uma marca no sentido virtual, no sentido não físico, mas, de qualquer forma, essa metáfora de que os anjos saem e selam o povo de Deus, marcando, então, quais são os seus filhos, na realidade, é literalmente a divisão entre aqueles que vão sofrer as pragas e os que vão assistir às pragas. Os filhos de Deus, por serem fiéis, não serão atacados pelas pragas e assistirão às pragas caindo ao mundo, como foi a realidade do povo de Israel quando caíram as pragas sobre o Egito. Eles não foram atingidos pelas pragas no sentido de serem vitimados por elas, embora as pragas produziram ao redor deles uma situação bastante complexa. Afinal de contas, apesar de as pragas não caírem sobre o povo de Israel no sentido direto, elas afetaram o povo de Israel no sentido indireto, em função de que toda a situação do Egito se modificou. O mesmo acontecerá no mundo. Uma vez que as pragas caiam sobre os ímpios e não sejam atingidos os justos, é natural que a ira, a raiva dos ímpios, agora se volte contra os justos que não estão sofrendo as pragas. E isso gera uma comoção mundial, em primeiro lugar, de um ódio mortal contra aqueles que não estão sofrendo as mesmas mazelas, mas também um processo acusatório de que as pragas sejam responsabilidade deles. Ou seja, os ímpios acusam os justos de serem os responsáveis pelas pragas. E esse processo, que se forma nesse período chamado de angústia, cria um contexto que é bastante ruim, no sentido de pressão sobre os justos. Pressão essa que já vinha acontecendo durante o alto clamor com o início das perseguições e que agora vai se intensificar, porque é somado com o processo da pregação anterior, a queda das pragas. E isso gera esse ódio, essa forma de compulsão dos ímpios contra os justos. O que está acontecendo com os justos e por que a gente disse que o problema deles não está no contorno, não está no entorno, o problema deles é interno. Porque dentro desse período chamado de angústia, eles passarão pela experiência que Jacó passou na iminência de encontrar seu irmão. Todo o processo da saída de Jacó do território do seu sogro Labão, na caminhada de volta para encontrar com seu irmão, todo esse percurso foi direcionado por Deus e Jacó não tinha dúvidas de que ele deveria seguir esse caminho. Porém, quanto mais perto ele foi chegando da terra do seu irmão, mais o seu interior começa a se abalar. E chega um momento em que essa angústia atinge o seu limite, que é a noite em que Jacó sai sozinho para orar e enfrenta, entre aspas, a expressão, o anjo do Senhor. Cristo vem em pessoa e vem para, de alguma forma, acalmar Jacó. Mas Jacó não o reconhece como tal e tem a impressão de estar diante de um inimigo e começa uma batalha nessa noite contra esse inimigo. E a sua angústia vai crescendo em tamanho, porque ele vê ali
a iminência da sua morte. E todo o seu povo e família vai ser destruído a partir disso. E essa angústia vai se ampliando cada vez mais. Essa angústia também é manchada pela culpa que Jacó sente de tudo que ele fez para com Esaú. Então, ao mesmo tempo que ele tem medo do que possa acontecer, ele também tem um senso muito grande de culpa, que vai tomando corpo, vai crescendo em sua condição emocional, e isso vai criando um turbilhão de sentimentos e pensamentos em Jacó, enquanto ele luta desesperadamente pela vida com aquele que ele imagina seja o seu algoz, seja aquele que vai destruí-lo. Até que chega uma hora, no meio dessa madrugada, pouco antes do amanhecer, que Deus vai lá e toca, Cristo toca a coxa de Jacó e ele fica manco. E aí, nesse contexto, ele tem a noção de que ele passou a noite inteira ao lado de quem poderia ajudá-lo, e em vez de aceitar a ajuda, ele ficou lutando. Essa sensação, chamada de angústia de Jacó, é o que reproduz o tempo final de angústia, quando a graça terminou, e agora os justos, sem o seu mediador e sem a plenitude da certeza de salvação, e entenda, uma coisa é a certeza racional da salvação. Você olha as profecias, você olha o contexto, você vê as pragas caindo e você fala, as pragas não estão caindo sobre mim, eu estou salvo. Uma coisa é a parte racional disso. A outra coisa é a parte emocional disso. Exatamente por conta da questão emocional, dessa desestabilização, frente ao relembrar da culpa do pecado, ao mesmo tempo em que se assiste às pragas, começa uma dúvida a ser gerada na mente dos filhos de Deus. A dúvida de que realmente eles estejam salvos, de que eles não avançaram na direção do processo de salvação, presumindo sua salvação, em lugar de aceitando a salvação. E essa angústia que mistura lembranças do pecado, lembranças de coisas que não estejam, que poderiam não estar resolvidas, tudo isso é tomado em conta com um acréscimo de pressão, que é Satanás observando a angústia que começa a se formar nos justos, e não sabendo que o seu destino já está definido e que eles já estão salvos, ele parte para o ataque, pressionando essas pessoas, dizendo que elas não são dignas da salvação, relembrando cada uma delas do pecado. Obviamente, Satanás e seus anjos, porque ele não é onipresente e não vai fazer isso com todos. Mas todos os anjos de Satanás começam a atuar na mesma direção, de despertar na mente dos filhos de Deus os pecados que eles cometeram no passado, dizendo, vocês não estão perdoados. E isso vai promovendo essa angústia, que é uma angústia indescritível. É exatamente por causa dessa questão que aparece na sequência das instruções para esse período as advertências do que a gente faz antes que a angústia aconteça. Ou seja, para sobreviver a esse nível de angústia é necessário um nível de comunhão, um nível de proximidade com Cristo e principalmente um nível de fortalecimento da esperança da breve vinda de Jesus que sejam inigualáveis a qualquer outro período. E é isso que permitirá que nesse tempo breve de angústia, quando a porta da graça se fecha e começam as pragas, é isso que permitirá que o tempo de angústia seja diminuído, até que caia a ficha de que, para lá, por que eu estou me martirizando com essa angústia se eu já fui perdoado? E todo esse contexto, que não é igual para todo mundo, cada pessoa vai ter um tempo maior ou menor de angústia de acordo com aquilo que investiu de tempo na comunhão com Deus e na percepção de como ele trata os seus filhos no tempo de bonança. Portanto, há um preparo a ser feito para este tempo. Esse preparo envolve tanto a comunhão e o fortalecimento em relação à promessa da sua vinda, mas também envolve outras questões, que é a transformação necessária no caráter humano, em função do distanciamento do pecado e aproximação cada vez maior de Cristo. Essa caminhada, essa jornada na direção de Cristo, também é parte do fortalecimento para esse período. Daí a representação de que o remanescente, como qualificação, não qualificação para salvação, mas qualificação para o que ele vai enfrentar, em termos de acusações contra os seus próprios pecados, está intimamente ligado com a proximidade que o cristão tem da obediência à lei de Deus. Ou seja, não é um pragmatismo barato e nem tampouco um modelo literalizado de salvação, no sentido de salvação pelas obras ou de legalismo. Não, trata-se de que quanto mais próximo eu estou de Deus
e quanto mais fiel eu sou, mais obediente eu sou àquilo que ele me pede para fazer, menos coisas eu deixo de ganchos pelos quais Satanás poderia me acusar, ainda que eu tenha sido perdoado com esses pecados. Mas o fato de eu acostumar-me com os pecados faz com que, às vezes, pareça que eles não foram perdoados. E, nesse sentido, Satanás encontra um espaço para pressionar os filhos de Deus até o último limite. Uma vez que passe o tempo de angústia e a vinda de Cristo aconteça, o processo que antecedeu a vinda de Jesus foi uma sucessão de 7 pragas que praticamente dizimaram o mundo. Quando Cristo chega, a última dessas pragas se põe em marcha e os eventos ligados a essa praga literalmente destroem a terra. E, consequentemente, vão destruir os ímpios em quase sua amplitude total, não fosse algumas possibilidades ainda de proteção. Quando Cristo chega e a última praga está atrelada à vinda de Jesus, as duas coisas ocorrem quase concomitantemente, a chegada de Cristo termina com sua glória, destruindo o restante de ímpios que ainda se via como protegido. E aí acontecem as cenas clássicas de os ímpios gritando para que as rochas, as montanhas caiam sobre eles, porque não suportam ver a glória de Deus. Uma vez que Cristo chega, e os salvos são levados para junto dele e começam o retorno, na verdade, a ida, porque para eles é a primeira vez, mas o retorno, junto com os anjos, ao céu. Estão indo para aquele lugar onde deverão viver por 1000 anos. E aqui começa o segundo retrato importante da lição dessa semana. Durante esses 1000 anos, 2 lugares distintos vão se apresentar. O céu, como modelo redentivo para todos aqueles que creram em Cristo e aceitaram sua salvação. E do outro lado, a terra, que desolada, destruída, colapsada por todas as pragas, mais a glória de Cristo na sua vinda, essa terra agora se transforma em algo semelhante ao abismo original, apenas que com um requinte muito mais grave de lembranças, de memórias e de destruição. É nessa terra desolada, obscura pelo pecado, como resultante de tudo aquilo que foi a ação de Satanás ao longo de todos os tempos, é nessa terra que Satanás terá sua casa por 1000 anos, sem poder sair daqui e sem poder fazer nada, porque todos os ímpios morreram, e ele tem como única alternativa olhar para tudo isso e refletir durante 1000 anos sobre o que ele fez, ele e os seus anjos. O que significa pontuar nesse contexto que o principal castigo de Satanás não é sua destruição eterna. O principal castigo é ter que assumir, ter que assimilar a desgraça que ele produziu, assistindo às cenas que estão ao seu redor. Todos os salvos foram embora, Cristo e os anjos voltaram ao seu lugar, e a terra, agora obscura, é a residência de Satanás. No céu, durante 1000 anos, o que fazem os justos? Basicamente, 2 coisas principais. Retomam toda a história que perderam durante o período do pecado, conhecendo os mundos criados por Deus, os seres criados por Deus e toda a história ao redor da história humana. Não só a história universal, mas também a história desse mundo, uma vez que, por causa do pecado e da morte, ainda que circunstancial, não a morte eterna, muita gente perdeu parte da história. O que significa que há muita história para ser contada durante esses 1000 anos, contada por todos os que viveram aqui e contada para todos os que não viveram aqui. Portanto, será um tempo literalmente de memórias e de conhecimento de histórias que não se pôde conhecer por conta do pecado. Não puderam ser conhecidas por conta do pecado. Dentro deste contexto, os 1000 anos têm um aspecto de alegria e de crescimento. Por outro lado, os 1000 anos também guardam uma tarefa, e essa tarefa é o julgamento dos ímpios. Nós vivemos o período hoje do juízo investigativo, do juízo de Deus, em que ele vindica o seu povo, ele confirma a salvação do seu povo, confirma a inscrição no livro da vida. E esse juízo teve início no final da grande profecia de Daniel, algo que a gente viu aí para trás, nas lições 11, 10 e 9, como retrato amplo dessa estrutura profética. Mas tem um detalhe importante em tudo isso, tem um detalhe que retrata toda essa questão do juízo, que é o fato de que o juízo foi sobre os justos.
Deus confirmou sua salvação contra as acusações de Satanás. Agora o juízo se inverte. E para julgar os ímpios, os pares são chamados. Ou seja, aqueles que um dia ocuparam as mesmas fileiras dos ímpios são os que são convidados para esse grande julgamento, que é o julgamento dos ímpios. E aí cada um dos seres humanos nesse tempo, dos que estiverem na redenção, dos que estiverem salvos, terão a oportunidade da abertura dos livros do céu e acompanharem as múltiplas formas e chances alternativas que Deus deu de salvação e a insistente rejeição dos ímpios. E todas as perguntas que ainda estiverem em aberto nesse tempo, e serão várias, porque todas as pessoas terão, na ida para o céu, a percepção de que foram alguns e outros ficaram. Não vai haver praticamente ninguém no céu que, olhando para trás, não tenha percebido que alguém ou que ninguém faltou. Todos os que estiverem lá terão alguém que faltou, o que significa que haverão dúvidas. E essas dúvidas serão clarificadas pela abertura dos livros do céu. Não porque haja dúvidas sobre o caráter de Deus ou dúvidas no sentido de achar que Deus fez errado. São dúvidas reais, de tentativa de entendimento. Por que tal pessoa não está lá? Por que tal pessoa não foi para o céu? E essas perguntas, uma vez resolvidas, encerram a história do pecado em definitivo. E é curioso, porque depois que passa esse julgamento, é que a gente tem a referência dos novos céus e da nova terra, e da promessa de que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Ou seja, ainda que o céu seja um lugar de felicidade, ainda que o milênio seja um milênio de paz, isso não significa que o pecado foi extinto. E agora, na condição de redimidos, pela primeira vez a gente vai poder olhar o pecado numa outra roupagem. Hoje a gente vê o pecado numa roupagem em que o pecado está dentro de nós. Ainda que aceitemos a Cristo, o pecado ainda habita em nós. Lá não. Todos os que estiverem na redenção já não têm mais o pecado em si. Porém, o pecado está externamente disposto, porque Satanás está vivo e os ímpios ainda serão ressuscitados, e os livros do céu ainda aguardam a história do pecado. O que significa que ainda alguns sentimentos dessa história estarão misturados. E, portanto, a despeito de o céu ser um lugar de felicidade, haverá momentos em que essa felicidade será modificada para algum tipo de lembrança ou tristeza vinculada com o pecado que ficou aqui e que deixou resquícios, deixou marcas em pessoas que não foram. Ou seja, há um momento que é um momento de conscientização de todo o impacto do pecado. Deus não prometeu felicidade no milênio no sentido eterno. Ele prometeu felicidade no sentido completo, porque todos os que estarão lá estarão contentes por estarem lá. Mas isso não significa que eles não terão a oportunidade de sentir o que os anjos sentem, o que Deus sente, quando olha para os seus filhos em pecado na terra e algo se move no coração de Deus e se move no coração dos anjos. E nós teremos a oportunidade de experimentar esse tipo de olhar que nós não conhecemos. Nós só conhecemos o olhar para o pecado estando no pecado. Pela primeira vez vamos poder olhar para o pecado estando fora dele. O milênio vai transcorrer, obviamente a gente não vai passar o milênio pensando nisso e nem julgando os ímpios o milênio todo. Isso é uma parte curta do milênio. Todo o restante é felicidade, é viajar pelo universo, é conhecer o que Deus fez, o que Deus criou em toda a sua extensão. Terminado o milênio, é necessário voltar para casa. E aí acontece uma das cenas mais fantásticas da história da redenção, que é pensar que Deus vai abdicar do lugar onde vive, no sentido de posicionamento no universo, e transferir o céu para cá, e habitar na terra que um dia foi pecaminosa, agora renovada, refeita à luz da perfeição de Deus, mas ainda assim, o lugar onde o pecado ocorreu. É para cá que Deus vem. E isso é o maior atestado eterno da misericórdia de Deus. Ou seja, aquilo que deu trabalho, aquilo pelo que Deus morreu, é o lugar onde ele vai habitar, como um marco eterno da graça. E isso é parte das lições da eternidade, para que o pecado não se levante uma segunda vez. Uma outra coisa interessante dessa transferência para cá, é que nós vamos viver em casa, naquilo que era o plano original de Deus, em termos de habitação, em termos de lugar. Vamos viver neste mundo, e aqui serão
feitas as nossas casas por nós mesmos. E haverá uma coisa interessante, que é um duplo conjunto de lugares para habitar. Eu posso morar aqui, na minha casa construída, ou posso ir passar um tempo na casa de Deus, porque lá tem quarto. Lá tem um quarto disponível. E essa é uma das coisas da descrição da nova terra. Deus foi preparar moradas, não casas. As casas nós as construiremos quando, no final do milênio, retornarmos para cá. E moraremos fora da cidade santa. Mas poderemos ir à cidade santa tantas quantas vezes desejarmos, porque as portas estarão eternamente abertas. E lá teremos um quarto. Como se Deus nos recebesse sempre em casa. Parte de toda essa descrição de retorno ao fim do milênio é uma das cenas também mais terríveis da história, que é a destruição final do pecado. E assim a lição conclui, com essa última parte, a visão da eternidade, que é quando todos os ímpios ressurretos e Satanás agora solto no sentido de que agora ele tem pessoas a quem tentar, a quem buscar, a quem de alguma forma influenciar para a adesão às suas ideias, ele junta esses ímpios na tentativa última de um ataque contra a cidade de Deus. Por sua vez, quando Deus aparece em cena, todos os ímpios têm a oportunidade de lembrar os seus pecados. Quase como que num imenso telão, obviamente individual e na mente, todos vão repassando sua história e as oportunidades que tiveram e tudo aquilo que eles desconheceram. Além disso, lhes será mostrado todo o processo, desde a queda inicial lá no Éden, passando pelos processos inteiros, dilúvio, etc., até mostrar a cruz de Cristo e a redenção plena. Tudo isso será visto pelos ímpios para que não haja dúvida de que Deus fez tudo que podia. Todas as coisas que eram possíveis para a redenção foram feitas. E eles estão ali por escolha deliberada deles. Reconhecem a autoridade de Deus, se ajoelham diante dele e o adoram, reconhecendo que Deus foi justo. Não significa que se arrependeram dos seus pecados, apenas têm o remorso e a percepção de que eles escolheram assim. Como não há mais espaço para a redenção e nem a atuação do Espírito Santo, eles se levantam tão maus quanto desceram ao túmulo e partem para o ataque final à cidade de Deus, e nesse momento desce fogo e destrói, consome os ímpios por completo, e não só os ímpios, mas a terra inteira, a ponto de a descrição bíblica apontar na direção de que os elementos ardendo se desfarão. O lago de fogo, o grande e imenso lago de fogo que se monta a partir disso, fora da cidade, é um lago de fogo e enxofre, é caprichosamente a escolha de um modelo químico que destrói inclusive o ouro. Ou seja, é uma forma de demonstrar que a destruição será completa. A última parte da lição dá conta de duas eternidades nesse contexto. Quais são as duas eternidades? A eternidade da salvação, que aponta na direção dos salvos, que vão viver para sempre, e agora sem tristeza, sem dor e sem lembrança da morte, no sentido não de perda de memória, mas no sentido de que o pecado não se levanta uma segunda vez. E de um outro lado, uma outra eternidade, que é a eternidade da destruição do mal, ou seja, o mal será destruído para sempre, nunca mais volta. Essas duas eternidades garantem a conclusão da história na direção daquilo que sempre foi o plano de Deus, felicidade eterna. A última parte da lição não podia ser outra que não a citação da última página do livro Grande Conflito, que, aliás, aconselho uma leitura bem atenta dos 2 últimos capítulos do conflito, ou dos 3 últimos, para a gente ter a cena completa, principalmente por quê? Porque vocês vão ver vários detalhes fantásticos. Por exemplo, o encontro dos 2 Adãos, Cristo e Adão, o encontro de toda a humanidade com Adão, a percepção de Adão dos efeitos do pecado por todo o tempo, os detalhes de uma série de questões que envolvem a chegada no céu, os tamanhos que serão preservados das pessoas para que tenham consciência da degeneração do pecado, ou seja, desde o grandão Adão, com seus 4 metros e pouco de altura, até nós aqui, pequenos, nos nossos 1,60 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,80 m, qualquer um desses é baixinho perto de Adão. Os detalhes da chegada e da apropriação do jardim, o reconhecimento de Adão de que ele entra na sua casa, o jardim que Deus de alguma forma preserva com todos os detalhes do que era a estrutura original, mas refeitos e mais belos, e ele tem a oportunidade de se aproximar disso. A árvore da vida e todos
elementos que envolvem a festa no céu, na chegada, tudo isso está na estrutura desses 3 capítulos finais, que deveriam ser lidos com bastante atenção, bem como a descrição inteira da angústia e todo o preparo necessário, com todas as letras, Ellen White descreve que tipo de pessoas deverão, ou terão condições de sobreviver a essa situação. Leiam com calma esses capítulos, vale a pena o rememorar disso e principalmente o internalizar todos os conselhos que estão aqui. Vou terminar com o último texto, da última página, que é o texto mais fantástico do livro Grande Conflito, que diz assim: o grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Que essa seja a nossa realidade depois da leitura de todo o trimestre dessa lição, mas não só da lição, de todos os textos do livro Grande Conflito. Que isso fique gravado na nossa memória como forma de esperança, como forma de percepção clara do momento em que vivemos, mas principalmente como certeza de que Deus não desampara os seus filhos. Que vocês tenham um bom estudo na semana, nos encontramos no próximo sábado para fechar essa lição. É o meu desejo para todos vocês. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pela alegria de podermos sermos chamados seus filhos, te agradecemos pela alegria da salvação e principalmente pela alegria da brevidade da tua vida. Te agradecemos também porque não nos deixaste à escura e à deriva, nos destes guia seguro a partir da palavra e principalmente um guia seguro para a questão presente em que vivemos. Dá que possamos usufruir de toda essa mensagem, internalizá-la e principalmente vivê-la em nossa vida, para que possamos ser luz para pessoas que ainda necessitam conhecer a tua verdade, conhecer a esperança do Evangelho. Dá, Senhor, que, se possível, possamos vê-lo voltando em nossa geração, é o nosso pedido por Jesus. Amém.